Japão é um país fascinante, onde as tradições antigas convivem com as mais avançadas tecnologias futuristas, criando uma cultura única, repleta de contrastes e mistérios. Com uma história milenar, o Japão preserva rituais e valores ancestrais, ao mesmo tempo em que é um líder global em inovação e desenvolvimento tecnológico. Mas o que muitos não sabem é que por trás dessa mistura de tradição e modernidade, o Japão guarda uma série de segredos fascinantes, mistérios que poucos conhecem e que tornam o país ainda mais intrigante. É um lugar onde o passado e o futuro se encontram de maneiras inesperadas, criando uma atmosfera de curiosidade e encantamento. Neste vídeo, você será convidado a explorar 10 dessas curiosidades incríveis que vão mudar completamente sua forma de ver esse país tão singular. Prepare-se para conhecer aspectos do Japão que vão muito além das imagens que estamos acostumados a ver, como os templos antigos e as metrópoles futurísticas. Esses segredos revelam uma dimensão do Japão que poucos ousam explorar e que são repletos de surpresas e encantos. Cada fato é uma janela para entender melhor a essência de uma cultura profundamente enraizada em mistérios, lendas e tradições que resistem ao teste do tempo. A cada curiosidade, você vai se deparar com uma faceta única do Japão que vai te surpreender e certamente te fazer olhar para este país de uma maneira totalmente nova. E fique atento, porque a última curiosidade vai te deixar sem palavras. Ao final deste vídeo, você terá uma visão mais profunda e enriquecedora do Japão, percebendo que, por trás de sua modernidade, existe uma rica tapeçaria de histórias e enigmas que continuam a fascinar o mundo inteiro. Curiosidade 1. O mistério do Monte Fuji. Monte Fuji, com sua imponente presença, é sem dúvida o pico mais icônico e reverenciado do Japão, atraindo milhares de visitantes e montanhistas de todo o mundo. Para os japoneses, ele vai muito além de uma simples formação geológica. O Monte Fuji é visto como um portal espiritual, um ponto de conexão entre o mundo terreno e o mundo divino. Sua majestosa beleza, que se destaca contra o horizonte e é ainda mais impressionante durante a temporada de floração das cerejeiras, é apenas uma das razões pelas quais este monte é considerado sagrado. Ao longo da história, o Monte Fuji tem sido o centro de muitas crenças e tradições religiosas, sendo um símbolo de pureza e de devoção. Ele é reverenciado como uma montanha espiritual, que possui um poder místico capaz de aproximar os humanos do divino. Mas o que poucas pessoas sabem, especialmente aquelas que apenas apreciam a vista deslumbrante do monte à distância, é que o Monte Fuji guarda um segredo ainda mais profundo. No topo dessa imensa montanha, há um templo que possui uma grande importância mística e religiosa para os japoneses. Esse templo não é apenas um marco de fé, mas um local sagrado onde se acredita que as orações feitas com sinceridade e devoção são ouvidas diretamente pelos céus. Ao longo dos séculos, peregrinos de todas as partes do Japão e do mundo têm subido até o topo do Monte Fuji para rezar e oferecer sacrifícios, na esperança de receber bênçãos divinas em suas vidas. O Monte Fuji, portanto, não é apenas uma maravilha natural, mas também um centro espiritual de imenso valor cultural
e religioso. Para muitos, alcançar o cume do Monte Fuji não é apenas uma jornada física, mas uma busca espiritual que representa a superação das dificuldades da vida e a elevação do espírito. É uma experiência única que mistura o esforço humano com a busca por uma conexão profunda com o sagrado, fazendo com que o Monte Fuji seja muito mais do que uma simples montanha. Ele é um símbolo de transcendência, de fé inabalável e de reverência a algo maior do que nós mesmos. Curiosidade 2. O código secreto das geishas. As geishas, figuras emblemáticas da cultura japonesa, são muito mais do que apenas artistas que encantam com suas danças elegantes e canções hipnotizantes. Elas representam uma fusão única de tradição, arte e mistério, com habilidades refinadas que vão muito além daquilo que se vê à primeira vista. Durante séculos, as geishas se destacaram não apenas por sua destreza musical e artística, mas também por sua sabedoria em usar técnicas de comunicação sutis e sofisticadas, capazes de transmitir mensagens sem precisar pronunciar uma única palavra. Essas mulheres desempenhavam papéis essenciais na sociedade japonesa, especialmente nos círculos mais altos, onde a comunicação muitas vezes precisava ser discreta e estratégica. Uma das facetas mais fascinantes da vida das geishas é o seu uso do chamado karakasa, um código secreto de comunicação que se tornou uma forma de arte por si só. O karakasa era uma técnica extremamente refinada, onde gestos sutis, expressões faciais e até mesmo o uso de objetos, como o guarda-chuva tradicional japonês, serviam para enviar mensagens secretas entre as geishas e seus interlocutores. Este código, que aparentemente poderia parecer simples ou até mesmo inocente, carregava significados profundos e complexos que apenas aqueles que estavam familiarizados com essa linguagem visual poderiam compreender. Cada movimento, cada olhar e até a forma como uma geisha segurava seu leque ou inclinava a cabeça tinham significados ocultos que eram utilizados para enviar recados, fazer solicitações ou até mesmo enviar avisos discretos. Essa forma de comunicação se desenvolveu ao longo dos anos como uma habilidade de extrema importância para as geishas, permitindo-lhes interagir de maneira sofisticada e estratégica em ambientes onde as palavras nem sempre podiam ser ditas abertamente. O karakasa era mais do que uma simples técnica. Era um reflexo da própria filosofia e estética do Japão, que valoriza a sutileza, o silêncio e a beleza nos detalhes. Assim, as geishas se tornaram mestres não só da música e da dança, mas também de uma linguagem silenciosa e cheia de significados, que continua a fascinar aqueles que buscam entender a profundidade da cultura japonesa. Curiosidade 3. A religião dos kami. O shintoísmo transcende o conceito de uma religião convencional. É, na verdade, uma maneira única de ver e se relacionar com o mundo ao nosso redor. Ao contrário das religiões monoteístas, o shintoísmo é profundamente enraizado em uma visão animista, onde tudo na natureza é considerado habitado por forças espirituais. A crença nos kami, seres espirituais que podem ser encontrados em qualquer elemento da natureza, é o coração da prática shintoísta. Esses kami não são deuses no sentido clássico, como em outras religiões, mas sim espíritos que residem em todos os aspectos da vida
e da natureza, incluindo pedras, árvores, rios, montanhas e até o vento. Cada um desses kami é único e está associado a um local ou a uma manifestação natural, sendo considerado guardião ou protetor daquilo que representa. Os kami são percebidos de forma muito diferente do que normalmente entendemos como deuses em outras religiões. Eles não são onipotentes nem onipresentes, mas sim entidades que têm um papel importante nas forças naturais e espirituais do mundo. Acredita-se que esses espíritos influenciem a vida cotidiana das pessoas de maneiras invisíveis, mas profundamente poderosas, afetando desde as colheitas, o clima e a saúde, até os sentimentos mais íntimos de felicidade e harmonia. Muitas vezes, os japoneses se dirigem aos kami em busca de bênçãos ou proteção, realizando rituais em templos shintoístas e santuários ao longo do país. Essas práticas não têm a intenção de invocar um poder absoluto, mas sim de criar uma harmonia entre o ser humano e a natureza, reconhecendo e respeitando os kami em sua infinita diversidade. O shintoísmo, com sua crença no kami, molda a vida dos japoneses em aspectos que vão além do que se poderia imaginar. Não é apenas uma questão de religião ou espiritualidade, mas uma filosofia de vida que permeia cada ação, cada pensamento e cada interação com o ambiente natural. Ao se conectar com os kami, os japoneses buscam manter o equilíbrio e a harmonia em suas vidas, respeitando o mundo natural e seus mistérios de maneira íntima e reverente. Essa visão do mundo é tão central na cultura japonesa que é comum ver pequenas orações ou rituais de agradecimento em qualquer lugar, como ao passar por uma árvore antiga ou ao encontrar uma pedra que se acredita ser habitada por um espírito protetor. O shintoísmo, portanto, vai muito além de um conjunto de crenças. Ele é uma forma de viver e entender a relação entre os seres humanos, a natureza e os espíritos que a habitam. Curiosidade 4. O ritual do chá e o silêncio. O Japão é um dos raros lugares no mundo onde o silêncio não é apenas uma ausência de som, mas uma verdadeira forma de arte. Em uma cultura onde a harmonia e o respeito permeiam quase todos os aspectos da vida, o silêncio é considerado uma linguagem poderosa, capaz de transmitir mais do que palavras poderiam expressar. Um exemplo emblemático dessa prática é a cerimônia do chá, um ritual tradicional que vai muito além de um simples ato de beber chá. Durante essa cerimônia, cada gesto, cada movimento é executado com uma precisão meticulosa, refletindo a intenção profunda de cada participante. A atenção plena ao momento presente e o cuidado nos detalhes são elementos essenciais dessa prática. O silêncio na cerimônia do chá não é um vazio, mas sim uma forma de respeito mútuo e de reflexão interior. Ele serve para criar um espaço sagrado onde as palavras não são necessárias, e o foco está completamente na experiência sensorial e espiritual do momento. Quando um mestre do chá prepara o chá para seus convidados, cada passo, desde a escolha das folhas até a temperatura da água, é realizado de forma deliberada, com a intenção de proporcionar um ambiente de tranquilidade e contemplação. O silêncio que acompanha esse processo convida todos os presentes a se conectarem com a simplicidade e a beleza do agora,
promovendo uma sensação de paz que vai além do ato físico de tomar chá. Esse ritual não se limita apenas ao ato de beber chá, mas se transforma em uma profunda experiência de comunhão entre a mente, o corpo e a natureza. Cada participante da cerimônia é guiado a se desprender das distrações externas e a se abrir para um estado de introspecção e respeito. O chá, preparado com dedicação, simboliza a união dos elementos naturais: água, fogo, terra e plantas, e ao ser compartilhado, torna-se um meio para conectar todos os envolvidos com a natureza e com a essência do momento. Assim, a cerimônia do chá se torna um espaço sagrado de reflexão, onde o silêncio não é um fim, mas um meio para alcançar uma paz interior profunda e uma conexão mais intensa com o mundo ao redor. Curiosidade 5. A lua cheia e seus poderes no Japão. E a lua cheia possui um significado profundo e especial no Japão, onde é considerada um símbolo de conexão com o divino e um momento de reflexão espiritual. Em uma cultura que valoriza a harmonia com a natureza e o ciclo das estações, a lua cheia se torna um ponto de contemplação, oferecendo não apenas um espetáculo visual, mas também uma oportunidade para renovação interna e espiritual. Para os japoneses, a lua cheia é mais do que um fenômeno astronômico. Ela carrega consigo um poder misterioso e benéfico, capaz de influenciar não apenas as forças naturais, mas também a vida cotidiana das pessoas. Em várias regiões do Japão, a lua cheia é celebrada por meio de festas tradicionais, como o Tsukimi, que é a festa da lua. Durante essa celebração, as pessoas se reúnem para admirar a beleza da lua, muitas vezes em jardins e espaços ao ar livre, enquanto fazem orações e rituais para garantir boas colheitas e prosperidade no ano seguinte. Acredita-se que, ao oferecer alimentos como mochi, bolos de arroz, e dar graças pela abundância, os japoneses estão homenageando a lua e pedindo bênçãos para o futuro. Esse tipo de celebração reflete a profunda reverência que os japoneses têm pela natureza e os ciclos da vida, enxergando na lua cheia uma oportunidade de alinhar-se com os ritmos naturais do mundo. Além das festas e orações, muitos japoneses também acreditam que a lua cheia possui o poder de purificar as energias ao seu redor, removendo as influências negativas e trazendo boa sorte para os indivíduos e suas famílias. O brilho intenso da lua cheia é visto como um agente de cura espiritual, capaz de restaurar o equilíbrio interno e afastar as vibrações negativas. Para muitos, é um momento propício para meditação, reflexão e até mesmo para fazer novos começos, pois a lua cheia é vista como um símbolo de clareza, renovação e purificação. Dessa forma, a lua cheia no Japão é muito mais do que um fenômeno celestial. É um elo espiritual que conecta o ser humano com o cosmos, proporcionando momentos de paz e esperança. Curiosidade 6. O Japão e seus templos submersos. Embora o Japão seja amplamente reconhecido por seus templos antigos e históricos, poucos sabem que existem templos que não estão visíveis aos olhos, mas sim submersos, enterrados nas águas, mantendo seus mistérios e segredos intactos ao longo dos séculos. Um dos exemplos mais enigmáticos é o templo de Okinoshima,
que se encontra na pequena ilha de Okinoshima, na província de Fukuoka, no Japão. Este templo, que está submerso nas águas do mar, é considerado um dos locais mais sagrados do país. Com uma história que remonta a mais de 1000 anos, Okinoshima tem sido desde a antiguidade um importante ponto de peregrinação e de práticas religiosas. A ilha e seu templo são tão sagrados que por séculos o acesso a este local foi restrito, com uma proibição rigorosa para que mulheres pusessem os pés ali, uma tradição que perdura até os dias de hoje. O que torna Okinoshima ainda mais fascinante é o fato de que a maior parte de seu templo está localizada debaixo d'água, criando um mistério que continua a desafiar arqueólogos e historiadores. Este templo submerso esconde inúmeros artefatos e vestígios que datam de várias épocas, revelando aspectos cruciais sobre o antigo comércio marítimo do Japão e as relações religiosas e culturais que o país mantinha com outras civilizações, principalmente com os reinos da China e da Coreia. Esses artefatos, que incluem ferramentas, ornamentos e itens religiosos, são testemunhos silenciosos de um período de intensa troca de influências e de um culto que reverenciava tanto os deuses locais como as divindades vindas de outras terras. Além de sua importância histórica e arqueológica, Okinoshima continua sendo um local cercado de mistério e fascínio, com as águas que o envolvem guardando, ainda hoje, segredos que os cientistas e estudiosos tentam desvendar. O templo, submerso de Okinoshima, não é apenas um tesouro arqueológico, mas também um símbolo do profundo respeito que os japoneses têm por sua história e suas tradições religiosas. Mesmo em pleno século XXI, Okinoshima continua sendo um local de grande reverência, representando a conexão intemporal entre o povo japonês e as forças espirituais que moldaram a sua cultura ao longo dos milênios. Curiosidade 7. O Homem Sem Face de Tóquio. Tóquio, uma das maiores e mais dinâmicas metrópoles do mundo, é também um terreno fértil para lendas urbanas que atravessam gerações. No meio de seus arranha-céus imponentes, ruas movimentadas e bairros neon iluminados, há histórias que continuam a assombrar tanto os moradores quanto os visitantes, com uma aura de mistério e medo. Uma das lendas urbanas mais enigmáticas que circula pela cidade é a história do Homem Sem Face. Este ser sobrenatural, cujo nome evoca uma sensação de vazio e desconforto, é descrito como uma sombra humana, vagando pelas áreas mais desertas de Tóquio, principalmente durante a noite. Ele aparece de maneira quase fantasmagórica, uma figura indistinta, sem características faciais, um ser sem identidade, com uma aparência perturbadora que, ao mesmo tempo, é estranhamente familiar, como se fosse algo que todos já tivessem visto, mas não se lembram de onde. A história do Homem Sem Face é cercada de mistério. Aqueles que dizem ter encontrado com ele relatam uma sensação inexplicável de desconforto e uma presença que os envolve como uma neblina densa, tornando difícil fugir ou olhar para outra direção. Segundo as versões da lenda, qualquer pessoa que tenha o infortúnio de cruzar seu caminho nunca mais consegue esquecê-lo. O que torna essa história ainda mais assustadora é a crença de que o Homem Sem Face possui o poder de ler os pensamentos mais profundos de quem se depara com ele,
revelando segredos internos e medos ocultos sem que a pessoa sequer tenha dito uma palavra. Quem o encontra, de acordo com a lenda, sente como se fosse vulnerável e exposto de uma maneira que não pode ser explicada. Embora a lenda do homem sem face pareça ser apenas mais uma história assustadora criada para manter os jovens dentro de casa à noite, ela permanece um mistério nas sombras de Tóquio. Afinal, o que realmente é essa figura enigmática que espreita os cantos escuros da cidade? E por que, apesar de não haver provas físicas de sua existência, tantas pessoas afirmam ter sentido sua presença ou ouvido relatos sobre ele? O homem sem face se tornou, assim, uma das lendas urbanas mais icônicas da capital japonesa, despertando uma mistura de medo, curiosidade e fascínio. Uma história que se perpetua como um eco nas ruas movimentadas de uma cidade que, de tão moderna, também se alimenta das sombras do passado. Curiosidade 8. As Pedras Mágicas de Sudo. Um país profundamente conectado à natureza e às forças espirituais que regem o mundo. Existem várias lendas que falam sobre pedras misteriosas com poderes sobrenaturais. Essas pedras são consideradas como canais entre o mundo físico e o além, possuindo habilidades extraordinárias que transcendem a explicação científica. Entre elas, uma das mais conhecidas e respeitadas é a Pedra de Sudo, que, de acordo com as lendas locais, tem o poder de prever desastres naturais. Esta pedra enigmática, localizada em uma região remota do Japão, é famosa por emitir um som peculiar e incomum quando algo importante está prestes a acontecer. Um som que, para muitos, é um aviso de que um evento catastrófico está por vir, como um terremoto, tsunami ou outro tipo de calamidade natural. O som que ela emite é descrito como uma vibração estranha, quase como um murmúrio profundo, que se pode sentir mais do que ouvir, como se a pedra estivesse tentando se comunicar de alguma forma. Muitos japoneses, especialmente aqueles que vivem nas áreas onde essas pedras estão localizadas, acreditam que elas possuem uma conexão direta com o além. Acredita-se que, ao tocar uma dessas pedras, pode-se receber uma mensagem espiritual ou um alerta vindo do mundo dos espíritos, como se elas fossem guardiãs de um conhecimento ancestral e oculto. Para muitos, essas pedras são vistas como mediadoras entre o presente e o futuro, ligando os vivos aos ancestrais e aos deuses. O toque da pedra, portanto, não é apenas uma simples ação física, mas um momento de intensa reverência e introspecção, onde as pessoas acreditam que podem obter orientação espiritual ou prever acontecimentos futuros. Essa crença nas pedras e seus poderes de prever desastres reflete uma das facetas mais profundas da espiritualidade japonesa, onde o respeito pela natureza e o entendimento de suas forças ocultas têm raízes muito antigas. As pedras que emitem sons estranhos ou que têm uma conexão direta com o sobrenatural são, para os japoneses, símbolos de algo além da compreensão humana. Algo que nos lembra da fragilidade da vida e da necessidade de estar em harmonia com o mundo natural. Essas lendas, embora pareçam fantásticas, são um reflexo da reverência que os japoneses têm pela terra e pelos fenômenos naturais que muitas vezes estão além do controle humano, lembrando a todos que a natureza tem uma voz própria
e que é sábio ouvir e respeitar os sinais que ela nos envia. Curiosidade 9. O mistério das máscaras nó. As máscaras Noga, utilizadas no teatro tradicional japonês, têm uma história fascinante que remonta a séculos de cultura e espiritualidade. Elas são consideradas uma das formas mais antigas e sofisticadas de expressão artística no Japão, com uma ligação profunda ao misticismo e à filosofia oriental. Essas máscaras são feitas de madeira e esculpidas com um nível de detalhamento extraordinário, muitas vezes adornadas com elementos que representam a natureza, os deuses ou os espíritos. Cada máscara nó é cuidadosamente projetada para refletir diferentes tipos de personagens, desde deuses e espíritos até personagens humanos, com suas virtudes, falhas e emoções. O aspecto mais intrigante das máscaras nó é a maneira como suas expressões faciais parecem mudar conforme o ângulo em que são vistas. Esse fenômeno é o reflexo de um princípio fundamental da filosofia japonesa, que acredita na dualidade da natureza humana e na complexidade das emoções. Quando vistas de frente, as máscaras podem apresentar uma expressão tranquila, serena ou até mesmo austera. Mas, conforme o observador muda seu ponto de vista, a expressão pode se transformar, assumindo uma aparência mais triste, zangada ou até demoníaca. Esse efeito visual, resultado da forma meticulosamente esculpida e do jogo de luz e sombra, simboliza a profundidade e as múltiplas facetas da psique humana, refletindo a ideia de que muitas vezes a verdadeira natureza de uma pessoa não é imediatamente visível e que cada ser humano carrega dentro de si uma complexidade de sentimentos e pensamentos. A dualidade que essas máscaras representam não é apenas uma característica artística, mas também uma metáfora profunda da própria vida e da condição humana. Na tradição Nó, que é marcada por um estilo lento e contemplativo, cada movimento, cada gesto é carregado de significado. As máscaras, com suas expressões fluidas, ajudam a transmitir emoções intensas sem necessidade de palavras, permitindo ao público mergulhar em um mundo de simbologia, reflexão e introspecção. Elas são mais do que simples adereços. São portadoras de significados espirituais que falam da natureza efêmera da vida, da interação entre os mundos visível e invisível, e da luta interna entre os sentimentos contraditórios que habitam o coração humano. A habilidade de alterar sua expressão, dependendo do ponto de vista, reforça a ideia de que nada é fixo ou definitivo, e que as emoções e as percepções podem ser vistas de múltiplas maneiras. Esse mistério, que envolve a dualidade das máscaras Nó, continua a fascinar aqueles que estudam o teatro japonês, sendo uma das características mais enigmáticas e cativantes dessa forma de arte tão rica e profunda. Curiosidade 10. O impacto da flor de cerejeira. Flor de cerejeira, conhecida como Sakura, é talvez o símbolo mais icônico e reverenciado do Japão, representando não apenas a beleza estonteante da natureza, mas também conceitos profundos que permeiam a cultura e a espiritualidade japonesa. A Sakura é celebrada em todo o país durante sua breve temporada de floração, um evento anual que atrai multidões para parques e jardins,
onde as pessoas se reúnem para admirar as flores em todo o seu esplendor. No entanto, o que torna a sakura ainda mais misteriosa e significativa é o profundo significado espiritual que ela carrega. Sua vida é curta e efêmera, com suas flores desabrochando em grande esplendor, apenas para cair rapidamente após poucos dias, deixando um tapete de pétalas no chão, simbolizando a transitoriedade da beleza e da vida. Essa fragilidade da sakura é considerada um reflexo da própria condição humana, uma metáfora para a fugacidade de todos os momentos e experiências. A breve vida da flor se tornou um símbolo poderoso da impermanência e da beleza passageira da existência, um conceito amplamente reverenciado no Japão. A crença no espírito da sakura é profunda. Muitos japoneses acreditam que durante a Gei, floração, o espírito da flor está presente, representando uma força invisível que nos lembra da transitoriedade da vida e da importância de viver plenamente no presente. Este fenômeno natural desperta sentimentos de melancolia e apreciação por tudo o que é efêmero, algo que se reflete em várias formas de arte, literatura e até na vida cotidiana. A filosofia que abraça essa visão do mundo é chamada de Mono no Awari, um termo japonês que pode ser traduzido como a beleza da impermanência ou a tristeza das coisas. Essa filosofia é baseada na ideia de que a beleza de algo não reside apenas em sua perfeição, mas na consciência de sua transitoriedade. O Mono no Awari nos ensina a valorizar as coisas não por sua durabilidade, mas por sua natureza efêmera e passageira. Ao apreciar algo sabendo que ele não durará para sempre, somos capazes de experimentar uma conexão mais profunda e significativa com o momento presente. No caso da sakura, a flor de cerejeira torna-se um lembrete de que devemos aproveitar a beleza e as oportunidades da vida enquanto elas estão ao nosso alcance, pois elas podem desaparecer a qualquer momento, assim como as flores que caem rapidamente após atingirem seu auge. A reverência que os japoneses têm pela sakura vai além da simples apreciação estética. Ela está ligada a uma filosofia de vida que nos convida a refletir sobre o valor do tempo e da fragilidade humana. Em cada flor que desabrocha e cai, há uma lição sobre a transitoriedade da nossa própria existência e sobre como devemos viver de forma plena, sem deixar que a pressa ou a busca pelo futuro nos faça esquecer da beleza do momento presente. A sakura, com sua beleza efêmera, continua sendo uma das maiores fontes de reflexão sobre a vida no Japão, ensinando a todos que, no fim, a verdadeira beleza reside na aceitação da impermanência de tudo. Essas curiosidades representam apenas uma fração dos mistérios e da riqueza cultural que o Japão tem a oferecer. De seus segredos espirituais, profundamente enraizados na história e nas crenças ancestrais, até suas lendas urbanas, que atravessam as gerações com um toque de sobrenatural, o Japão é um país onde a tradição e o mistério se encontram de maneira única, criando uma atmosfera fascinante e cheia de surpresas. Cada canto deste arquipélago guarda histórias que nos convidam a explorar o desconhecido e a refletir sobre o que está além da nossa compreensão. Se você ficou intrigado com essas curiosidades e quer descobrir mais sobre os enigmas que o
Japão e o mundo têm a oferecer. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Ao se inscrever, você ficará por dentro de mais histórias misteriosas e incríveis, além de aprender mais sobre culturas fascinantes de todo o planeta. Fique atento para novos vídeos, onde continuaremos a desvendar os segredos que tornam o mundo um lugar tão surpreendente e cheio de descobertas.